Pronto, pessoal, voltamos para continuar a segunda parte do tema que a gente está falando hoje, tá, pessoal? Graças a Deus já fiz ali uma merendinha, tomar agora uma água aqui, tá? Para a minha garganta poder fazer o trabalho de emissão de energia, tá, pessoal? Graças a Deus. Então, voltamos. Qual é o tema que a gente tá falando? Qual é, pessoal? Você lembra? Ou tá esquecido igual a mim também? Peraí que eu tenho uma pesca aqui. Eu tenho uma cola. Eu tenho uma cola aqui, tá? Que é o que? O tema de hoje que a gente falou na primeira parte. O que é a vibração espiritual? Então, a gente viu que a vibração espiritual se refere a uma energia, tá? Que é através do pensamento, né? Com o objetivo de propósito para a gente alcançar. Ela tem uma ação magnética, né? Ela está relacionada à energia divina, humana e espiritual. Então, essa vibração vem de todas essas camadas de energia, da camada de energia divina, humana, tá? Do corpo, né? E espiritual. Então, essa nossa vibração vem disso tudo, tá? É uma combinação aí, que é a energia que vai mostrar. Mas o que realmente vai delimitar se você está vibrando alto ou baixo é os seus pensamentos, tá? Aí ele fala, a vibração espiritual pode ser realizada através de oração, meditação coletiva, onde um grupo direciona vibrações positivas a quem precisa de ajuda. Então, quem precisa da ajuda, tá? Vai, o grupo, a energia sai com mais força quando o grupo, tá? O grupo está no mesmo pensamento, na mesma vibração. Por isso que eu falei na primeira parte que a Matrix não quer que você entre numa vibração positiva. Ele vai sempre fazer com que grupos, pessoas, sempre uns ali, esteja totalmente diferente de norteado. Por quê? A oração daquele grupo, a meditação daquele grupo estiver no mesmo pensamento, na mesma vibração, é um poder muito grande, tá? E a Matrix, não, que negócio esse de poder aqui? Poder aqui é meu, tá? É isso que eles falam aí, tá? Aí ele fala, a gente viu na primeira parte, né? Que é através de meditação, de yoga, comunicação, agradecimento, otimismo, gratidão, paciência e tolerância. São o quê? São praticadas diversas formas. São essas formas que a gente expressa essa vibração que está na gente. Que sai uma energia, né? Aí ele fala que a vibração espiritual é uma transmissão de energia positiva. Pode ser positiva, pessoal? É para ser positiva? É para ser positiva. Mas vai depender do que você está pensando, vibrando. Se você está num pensamento mais elevado, você vai emanar essa energia, transmitir essa energia positiva. Se não for um pensamento, você vai transmitir outra energia. A energia negativa. E que não é bom, tá? Tanto para você, como para as pessoas que estão ao seu redor. Tem que estar ligado, tá? Aí ele fala, através do chakra coronário e da glândula pineal. Então, o chakra coronário, né, é aqui em cima, da onde vem as energias do alto. Ela vai entrar e vai descer, vai até a glândula pineal, aonde vai ativar várias funções ali espirituais suas, tá?
Aí ele fala, assim a vibração é um processo mental de irradiação. Então, é um processo mental porque o mental, ele produz o pensamento. Então, você vai irradiar fluidicamente, que pode ser através de oração coletiva. Então, através da oração, da comunicação, tudo, você pode transmitir essa vibração, essa energia. É o que eu estou fazendo aqui, ó. Meus vídeos é esse aqui, pessoal. É uma transmissão de energia. Pensamento, eu estou fazendo você mudar o pensamento e estou transmitindo a energia positiva. É isso que eu estou fazendo. Não tem o que fazer mais, tá? Agora, se você não quer receber energia, endurece o coração. Aí, não posso fazer nada. Se a espiritualidade tão pouco, tá? Aí ele fala, ao realizar a oração, em grupo, a energia tem mais força e poder. Então, ao realizar a oração em grupo, tem mais força e poder. A vibração sai numa frequência alta. Então, ela sai com uma força muito forte. Então, por isso que a Matrix não quer, pessoal. Na hora que junta um grupo aí, pode começar até no espírito, mas depois vai todo mundo terminar na carne. Vai terminar no ego. Eu sinto muito, né? Teve igreja, pessoal, tá? Que eu participei, tá? Evangélica, né? Nossa, que tinha lá um grupo lá das irmãs de oração, um grupo lá, o líder lá, tá? Reunia, nossa, pessoal, balançava a roseira, sabe aquela oração balança a roseira? Balançava a roseira, tá? Era funcionar, você via o poder mesmo manifestar. Se sentia assim na hora que, nas palavras, a pessoa. Então, porque aquele grupo estava todo mundo ali no mesmo. Mas o que? Ao longo do tempo aí foi entrando coisa, tá? E aí vai enfraquecendo. Então, deve ter atacado, espírito atacado as irmãs, atacou o líder começou a entrar em outro pensamento. Então, não é mais o mesmo. Porque o difícil é manter, pessoal, o pensamento, a frequência, tá? Às vezes você pode até entrar ali na frequência um minutinho, mas depois é difícil manter porque a gente é atacado e se você não está vigiando, se o grupo não está vigiando, cai e sai da frequência. Eu sinto muito, tá? Eu vi isso acontecer muitas vezes. Aí ele fala, sai com a frequência alta, nos oferecendo uma ótima sensação de bem-estar. Então, quando você está nessa frequência, você vai sentir uma ótima sensação de bem-estar. Uma paz, aquela tranquilidade, aquela alegria dentro de você, tá? Que nos deixa ainda mais dispostos. Então, vai deixar você com mais disposição. Aí ele fala, quando estamos tristes, porque tristeza é uma frequência baixa, né? Ela fica baixa. É óbvio, né? Se você está triste, você fica numa frequência baixa. O que pode diminuir ainda mais a nossa vontade de viver. Então, tem muitas pessoas com essa frequência há muitos anos, tá? Então, ela passa muitos, então ela pode entrar numa depressão, num vazio existencial, uma tristeza ali. Tá, pessoal? A gente pode entrar em um certo momento assim, pode entrar, é normal, mas a gente tem que sair daí. Mas tem gente que leva anos, pessoal. Anos nessa tristeza, nessa frequência baixa, né? Então, isso prejudica, tá? E até traz espírito na mesma frequência que você tá. Aí, foi isso que a gente viu na primeira parte, não foi? Aí a segunda parte, pessoal. Embora a energia emanada pelo nosso corpo também pode ser modificada de acordo com o sentimento, pode ser modificada de acordo com o nosso sentimento, o nosso humor.
ela tem tanto a ver com a forma como lidamos com o mundo, com o que tornando mais difícil de ser controlada. Então, ele fala que, embora a energia emanada pelo nosso corpo, né, também pode ser modificada de acordo com o nosso sentimento. Então, de acordo com o que a gente vai pensando, gerando o sentimento, vai sendo mudado. E com o nosso humor. Por isso que a gente tem que ficar com bom ânimo, tá, pessoal? Tenha bom ânimo. A Bíblia fala, tenha um bom ânimo. Então, tenha um bom humor. Ela tem tanto a ver com a forma como lidamos com o mundo, com o que tornando mais de ser controlado. Nesse sentido, é importante lembrar de procurar o equilíbrio. Afinal, exagero não são benefício. Então, pessoal, a gente tem que procurar o equilíbrio, tá? A gente tem que sempre procurar o equilíbrio. Ele fala, nesse sentido, é importante lembrar de procurar o equilíbrio. Afinal, exagero não são benefício. Então, nada que é exagerado, pessoal, é benefício, tá? Sempre a gente tem que buscar o equilíbrio em todas as coisas. O equilíbrio do corpo, da mente, da emoção. A gente tem que procurar equilíbrio de tudo que a gente está fazendo, porque para que a gente não entre no desequilíbrio, pessoal, no descontrole. Porque quando fica descontrolado, aí fica difícil contornar. Vai contornar? Vai, mas leva mais tempo, tá? Quando você entra nessa frequência descontrolada. Então, nada de exagero, tá? É benefício. O equilíbrio que é importante, tá? Procurar o equilíbrio. Aí ele fala, a frequência espiritual, apesar disso, pode ser mais fácil de ser manejada. E quanto mais alta ela é melhor. Então, quanto mais alta, ela é melhor, tá? A frequência espiritual. Ele fala, além disso, uma frequência espiritual elevada pode resultar em uma atitude mais positiva. Elimina as doenças da nossa vida que são agravadas justamente pela negatividade. Então, a doença é agravada quando se você fica na negatividade, ela se agrava mais. Mas quando você entra na positividade, você começa a vibrar, começa a emanar de você uma energia que leva você a curar aquela doença. Tá? Do corpo, da alma, né? Do espírito. Faz com que você cure tudo. Aí ele fala, assim nos tornamos mais saudáveis, tanto físico quanto emocionalmente. Então, tanto físico quanto emocionalmente e espiritualmente, a gente se torna mais saudável. Mantemos o equilíbrio. Porque, pessoal, se você... Eu até falei sobre a doença que as pessoas estão doentes espiritualmente, tá? Então, é uma doença e as pessoas não procuram ajuda, tá? Só quando atinge o corpo. Porque ela pensa que ela é o corpo. Enquanto não está atingindo o corpo, pessoal, a pessoa está levando. Até quando atingir o corpo, aí ela vai procurar, porque... Por isso que a espiritualidade permite atingir o corpo, a pessoa perceber, porque ela não está entendendo, ela não é o corpo. Ela é a consciência que está lá com problemas, e ela não procura ajuda. Enquanto não atinge o físico, ela não procura ajuda. Quando atinge o físico, aí elas procuram. É assim, as pessoas estão assim, tá? Por que as pessoas fazem isso? Porque ela pensa que é o corpo. Ela pensa que é o corpo, pessoal, tá? Aí ela vai procurar ajuda, até uma coisa, ela tá com depressão, aí aquela depressão tá afetando o comportamento dela,
o corpo dela está trazendo doença, então ela vai procurar ajuda médica, e os médicos aí vai dar remédio a ela, vai não sei o que para ver se ela reage, tá? A consciência, mas o da onde surgiu foi do próprio espírito dela, do pensamento, da maneira como é que ela tá vendo o mundo, tá? Entende, pessoal? Aí o que mais? Agora vamos para versículos bíblicos, né? A pergunta é, pessoal, será que a Bíblia fala sobre a vibração espiritual ou não fala? Você entende? Então, o que é vibração espiritual? Ele está falando que é uma energia que é emanada da gente, que é através do pensamento. A Bíblia fala sobre o pensamento, pessoal? Fala como a gente tem que pensar ou não? Você entende, pessoal? É só a gente estudar, pessoal. Aí, por exemplo, o cara lê meu título lá, que eu vou colocar vibração espiritual. Não, isso não tem na Bíblia. Não, isso aí não tem na... Ele nem assiste o vídeo, mas só pelo título, ele diz aqui, ó, eu coloquei na Bíblia que não tem vibração espiritual. Você entende, pessoal? E tem muitas pessoas dessa ignorante. Eu espero que não tenha mais aqui no meu canal, tá? Essas pessoas ignorantes aqui no meu canal. Eu espero que não, tá, pessoal? Espero que já saiu essa ignorância, tá? Que a gente não olha assim o nome, a gente analisa o nome, busca o significado. Por isso que eu busco até o significado da raiz da palavra. Por que surgiu aquela palavra? Você não veio aqui? Eu busco aqui. Para a gente entender, para a gente aí buscar na Bíblia. É assim que eu faço, pessoal. Porque o nome não está, aí a pessoa acha que o conceito não existe, não está na Bíblia. É assim que os evangélicos estão. Isso é ignorância, tá? Mas eu sinto muito, tá? E tem muitos desses aí, tá? Nessa ignorância. Por quê? É, sincero, pessoal, bem sincero mesmo. Eles vão ver o título lá, vibração espiritual, eles vão dizer não tem. Os evangélicos aí, tá? Principalmente aqueles ferrenhos aí, tá? Eles vão ver logo, não, isso aí não, isso não é de Deus, não. Vibração espiritual, não existe isso na Bíblia. Entende? Agora eu vou mostrar para vocês que existe, tá? Então vamos ler. 1 Timóteo 4, versículo 7 e 8, tá? Não desperdice o tempo discutindo ideias tolas, nem mitos e lendas absurdas. Gaste seu tempo, a sua energia. Tá falando de energia, pessoal. Tá falando de vibração. Gaste seu tempo, sua energia, na prática de conservar-se espiritualmente apto. Então, essa primeira parte aqui, olha o que é que ele fala. Então, não vai discutir ideias loucas, lendas, mitos, né? Tem uns aí que estão discutindo aí na internet, né? Gastando seu tempo. Gastando seu tempo e a sua energia. Então, tá falando de vibração. Você tá pensando nessas coisas, você tá gastando vibração, você tá entrando em outra vibração. O que é que o apóstolo Paulo fala para Timóteo fazer? Na prática, ele diz, gastando a sua energia nas práticas, conserve espiritualmente apto. Então, faça a prática que conserve você a sua energia espiritual para você estar apto. Apto para quê? Para os trabalhos espirituais. Tá? Aí ele fala, o exercício físico é bom. Então, Timóteo, é bom você fazer um exercício físico. Mas o que é que ele fala mais? Mas, porém, o exercício espiritual é muito mais proveitoso. Então, se existe um exercício físico que a gente faz para o nosso corpo, né? Eu faço caminhada ali, é para o meu corpo físico. Mas como é que você faz, pessoal? A pergunta é, como é que você faz o exercício espiritual para o espírito?
Como é? Você vai dar uma corrida na praia? O espírito? Você entende, pessoal? Você entende? As pessoas precisam entender isso aqui, tá? Tá na Bíblia. Mas só que parece que não entende o que o apóstolo Paulo está falando. Está falando para Timóteo, né? Mas está nos direcionando também. Agora a gente que crê nas escrituras, tá? Se você é uma pessoa que crê, é espiritualista, é cristão, que crê na escritura, está falando com você, tá? Então, ele disse, o exercício espiritual é muito mais proveitoso. Como é que faz o exercício? Qual é, pessoal? Oração, meditação, tá? As práticas boas, mudar o pensamento, começar a trabalhar suas energias. Então, esses são exercícios espirituais que a gente tem que fazer. Aí ele fala, portanto, exercite-se espiritualmente. Então, portanto, exercite mais espiritualmente, tá? O seu espírito. Porque isso ajudará não só agora, nesta vida, então, não só vai ajudar você agora a ter um equilíbrio emocional, espiritual, mental, não vai ajudar você agora, então, você ter uma frequência vibracional melhor, uma vibração espiritual melhor, não nessa vida, mas também na vida futura. Então, na vida futura você vai ser melhor para você. Deu para entender, pessoal? Agora, não fala de vibração, não fala de vibração espiritual a Bíblia? Olha o que ele está dando conselho para o Timóteo, o discípulo dele, né? De Paulo. Ele disse, exercício físico é bom, pô. É bom, Timóteo. Porém, o exercício espiritual é muito mais proveitoso. Então, faça o exercício espiritual. Vai deixar de fazer o físico? Não. É bom porque para você manter seu coração bater bem, você está numa boa saúde, tá tudo certo. Mas o mais proveitoso, porque vai ser tanto para essa vida aqui, como para a vida futura. Tá? O que mais, pessoal? Provérbio 4, versículo 23 até o 26. Vamos ler aqui. Tá? Tô pegando um texto bem grande para eu ir colocando para vocês aqui. Ele fala aqui, tenha cuidado com o que você pensa. Por quê? Ele fala, pois a sua vida é dirigida pelo seu pensamento. Então, essa primeira parte, o que é que ele fala? Tenha cuidado com o que você pensa. Por quê? Vai delimitar a frequência, a vibração que você está. Sua vida vai ser dirigida por esse pensamento. Tá falando de vibração, não tá aqui, pessoal? O que é a vibração lá? Qual é o conceito lá de vibração que a gente viu, pessoal? Qual é? A vibração é uma emissão de energia através do pensamento. A Bíblia está falando de vibração, não tá? Você entende, pessoal? É só entender o conceito. Tá falando de energia, tá falando de vibração. Então, o que é que ele fala? Tá? Vocês aí, tá? Que espiritualista que não estuda a Bíblia, pode pegar esse texto aí, tá? Mostrarem aí pros evangélicos que tem na Bíblia, vocês espiritualistas aí, tá? Que eu vi até uma menina aí de um canal, ela pegou um versículo aí que eu falei aqui no meu canal e tava colocando no canal dela, explicando que tinha na Bíblia, tá? A vibração, tá? Então, pode pegar aqui, tá? Então, aí ele fala, a sua vida é dirigida pelo pensamento. Nunca fale mentira, nem diga palavras perversas. Por quê, pessoal? Mentira é uma vibração baixa. Palavras perversas é vibração baixa. Nunca faça isso. Então, a Bíblia está aconselhando não você entrar nessa frequência. Aí ele fala, olhe firme para a frente, com toda a confiança, não abaixe a cabeça envergonhado. Então,
Não entre na vergonha, por mais que você errou. Não fique nessa frequência. Então ele está mandando, não entre, porque vergonha, né? Envergonhado vem de vergonha. Então vergonha é uma frequência baixa. Coloca aí na escala de Hawkes, aonde está a vergonha. Então, não olhe para frente, mesmo que você tenha algum deslize, tá? Mesmo que você deslize, olhe para frente com toda a confiança em Deus, né? Não abaixe a cabeça, tá? Envergonhado. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Então, quando você entra nessa frequência, o seu plano vai dar certo. Porque é uma frequência, tá? Vocês aí, tá, espiritualista, pega esse versículo aí, Provérbio 4, 23 até o 26, tá? Tá falando sobre a vibração, tá, pessoal? O que mais, pessoal? Colossenses 3, versículo 2. Outro também aqui, ó. Mantenha o seu pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então, como é que a gente faz isso, pessoal? Vocês aí, evangélicos, como é que você mantém seu pensamento nas coisas do alto? Coloca aí nos comentários aí. Porque vocês lêem esse versículo. Mas como é que faz isso? Na prática, como é? Você entende, pessoal? E não questiona isso, tá? Os pastores não sabem disso, os membros não sabem disso, tá? Mas está escrito na Bíblia que eles colocam debaixo do braço e vai domingo para a igreja. Mas não sabe o que está falando. O que o apóstolo Paulo... O que é que o apóstolo Paulo está falando aqui, Colossos? Mantenha o seu pensamento nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Então, o que é coisa do alto? É você manter o seu pensamento na frequência positiva. Então, o que é frequência positiva? É você pensar na gratidão, pensar em agradecer, em fazer o bem à pessoa. Então, são esses pensamentos que você está no alto. Não nas coisas terrenas. Então, as coisas terrenas, as coisas aqui do ego, não nessas coisas. E a maioria que estão nesse grupo estão aqui com esse pensamento aqui, nas coisas terrenas. Eu sinto muito, tá? Estão funcionando assim. Então, por isso que estão numa frequência baixa, tá? Então, a maioria, às vezes, tem depressão. Tem pessoas, pessoal, que a evangelho está na depressão. Tá? E demora de pedir ajuda, tá? Porque são... eu sou de Deus. Deus é que vai me ajudar, tá? Aquelas coisas todas, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? 1 Coríntios 14, versículo 20. Irmão, deixe de pensar como criança, como respeito ao mal. Seja criança, mas quanto ao modo de pensar do mal, né? Seja adulto. Então, pessoal, a vibração da criança, você vê que é uma vibração de inocência, né? Então, a gente não pode sair dessa vibração de inocência. Mas a gente, em relação ao mal, a gente não pode ficar pensando como criança. Criança não tem que pensar, ela vai, pega na coisa, a gente não pode ser assim. A gente tem que pensar como adulto. Então, você tem que crescer espiritualmente, se tornar adulto. Porque ele está falando aqui espiritualmente, a sua consciência tem que ser adulto. Mas ainda, pessoal, em muitos grupos aí religiosos, existe muitas crianças espiritual aí, tá? Não, só na minha igreja é verdade. Não existe mais verdade, é só na minha igreja. Isso é criancice, tá? É criancice, tá? E eu conheço um bocado assim, tá? Então, precisa crescer ainda espiritualmente. É criança ainda.
Então, para ser enganado, levado pelo inimigo aí, é rapidinho, tá? Porque criança não anda. Ai, pastor. Aí tá atrás. Ai, meu pastor. Ele é que diz a verdade. É só ele que diz a verdade. Então, isso é criancice, pessoal. Precisa o quê? Crescer espiritualmente, tá? Chegou aqui no meu canal uns 7 tipos de gente desse aí, tá? Eu não sei se ainda tá aqui, tá? Escutando meu vídeo, porque ela recebeu um baque assim, que ela nunca tinha ouvido as coisas que eu tava falando. Eu não sei se ela tá aqui ainda, tá? Mas tinha assim uma pessoa aqui, uma criancice assim, tá? Achando que só era o pastor dela, a igreja dela, que tinha verdade, que não sei o que, tá? Então, ainda é criança, precisa crescer ainda no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Aumentar a frequência, tá? Para que o modo de pensar dela seja maduro, então, seja de uma pessoa adulta, que tenha responsabilidade. Então, a espiritualidade só vai passar uma responsabilidade para você quando você se tornar adulto. Se você é uma criança, ele não vai lhe dar responsabilidade. Tá, pessoal? Então, esse verso está falando disso, dessa frequência, né? A gente manter a frequência, a vibração de uma criança, né? Que é a alegria, sabe? Aquela espontaneidade, mas a gente pensar em relação ao mal como adulto. Não, ali é mal. Não, não vou fazer isso. Não. Sabe? Para a gente ir refreando as coisas na nossa vida. Tá certo, pessoal? O que é que a Bíblia fala? Efésios 4, 17 até o versículo 19. Assim eu digo a vocês, no Senhor, insisto, que não viva como o gentio que vive na inutilidade do seu pensamento. Eles são obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que está, devido ao endurecimento do seu coração. Então, essa primeira parte aqui, o que é que ele fala? Ele está orando, insistindo para que o irmão viva, não agora como o gentil vive, na inutilidade do seu pensamento. Então, é o que essa inutilidade do pensamento? É o pensamento vago aí, tá, pessoal? Pensamento só pensando besteira, tá? Então, por quê? Se você vive assim nessa frequência, você vai receber isso. E você é uma pessoa que despertou, não pode viver assim. Você não pode entrar nessa frequência, tá? Aí ele fala, eles estão obscurecidos no entendimento. Então, o entendimento dele está escuro, separado da vida de Deus. Então, ele não tem ligação com Deus. Por causa do quê? Da ignorância que estão nele, né? Devido ao endurecimento do coração. Então, por que estão endurecendo? Tem muitas pessoas aqui endurecendo o coração no meu canal. Para que você está fazendo isso, tá? Não sei para quê. Aí ele fala, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se integraram à depravação, cometendo toda a avidez e toda espécie de... Então, a pessoa se entrega, tá? A energia baixa, então ele se entrega à energia, começa a praticar todas as coisas e com toda a força, porque a avidez é com toda a força, vai cometer aquela espécie de impureza. Ele vai com todo gosto, né? Nossa, pessoal, que maldade, tá? Eu sinto muito, tá? Porque se você endurece o coração, é isso que acontece com você. Não endureça o coração para a espiritualidade, para o trabalho da espiritualidade. Né? Aí, o que é que a Bíblia fala? Marcos 7, versículo 20 e 23. E continuou, então, Jesus, né? O que sai do homem é que o que torna impuro, pois do interior do coração do homem, né, da alma, que os maus pensamentos, então, é daí que vem, tá?
as imoralidades sexual, o roubo, o homicídio, o adultério, a cobiça, a maldade, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez, todas essas males vêm de dentro e tornam o homem puro. Então, é isso que torna o homem puro. Então, é através do pensamento, tá? Por isso que tem que mudar, pessoal. Tem que melhorar o pensamento, tem que melhorar a energia, o comportamento. Você tem que melhorar as coisas, senão cai nessa bagaceira aqui, ó, imoralidade, roubo, adultério, maldade, engano, devassidão, inveja. Nossa, quantas pessoas tem na igreja, pessoal, com inveja? Calúnia, arrogância, tá? Quantas pessoas arrogantes? Insensatez, todos os males se tornaram, vem de dentro, vem da alma, do coração, torna-se um homem puro. É isso, pessoal, tá? Não tem para onde correr, tá? É a Bíblia é clara, então Cristo estava falando isso, tá? Não é o que as coisas que o homem come aqui que vai tornar impuro, não é nada disso. É essas coisas, é o pensamento, então é a vibração que você tem que mudar. Se você tá nessas coisas aí, mude a vibração, mude para melhor. Tome consciência e mude a vibração, tá? Aí o que é que a Bíblia fala mais? Filipenses 4, versículo 8. Versículo 8. Vamos ler aqui, pessoal. Finalmente, irmão, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Por que ele está mandando pensar nessas coisas? Tudo amável, puro. Por que ele está mandando, pessoal? Porque eles sabem, os apóstolos sabem, ele trabalhava com a vibração. Ele sabe, se você mudar o pensamento, vai mudar a sua vibração. Sua vibração vai estar elevada. Então, ela estando elevada, você vai emanar uma energia boa para o ambiente, o qual vai trazer coisas boas para você. Mas a Matrix não quer isso, tá? Não. Que negócio é esse de vibração aí positiva aí? Não. Vai começar a atacar você. Então, é por isso que a gente é atacado, tá? Aqueles verdadeiramente que estão conectados à espiritualidade, é atacado espiritualmente de todo lado, de todo e qualquer lado, aonde você for. É atacado, mas aguente firme, porque isso faz parte aqui do processo, tá? Porque você está emanando uma frequência boa e o inimigo não quer. Você acha que eu não sou atacado? Mas eu estou emanando aquela energia boa. Olha quantas pessoas agora estão no meu canal. Só tinha uma pessoa. Agora aí, olha quantas agora tem agora assistindo meu vídeo. Eu nem demoro aqui para baixar aqui, as pessoas já estão acessando e assistindo. Estavam com sede, né? Tava com parece que foi um dia que eu não deixei de gravar, que eu fui visitar minha mãe, né? Senti dor de barriga. Eu não gravei o vídeo, tá? Aí as pessoas sentiram falta, tá? Aí quando eu gravei, as pessoas já foram lá e assistir, tá, pessoal? Nossa, eu tava com sede, tá vendo? É isso, pessoal, tá? A gente tem que fazer isso, tá? Então, é isso que ele fala aqui, o apóstolo Paulo, né? É que os irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, então, correto, tá? Tudo que for puro, tudo que for amável, então, onde tem o amor, né? Tudo que for de boa fama, se houver algo excelente, né? Ou digno de louvor, pense nessas coisas. Porque essas coisas é boa, vai fazer você entrar numa vibração elevada. Então, qual é a
a pergunta que eu coloquei lá no começo, pessoal. Qual é? Cadê? Aqui, ó. E por que temos que elevar o nosso pensamento? Por que a gente tem que elevar? Por quê? Para que a gente mantenha uma frequência positiva. A Bíblia fala isso, a gente manda pensar em verdadeiro, coisa boa, nobre, pura, amável, amar os irmãos, né? Ter coisa de boa fama, fazer o bem. Se há algum louvor nisso, pense nisso, em fazer essas coisas boas, porque vai trazer um resultado bom. Então, é a minha pergunta lá que eu coloquei, tá? E é por isso que ele fala que, como é que se diz? A gente tem que entrar nessa frequência, tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido aí, tá, pessoal? Esse indução mental e vibração espiritual, porque tem a ver com o que a gente falou no outro vídeo que foi sobre a indução mental. Porque mental vem do pensamento, né? Você tem que gerar o pensamento, o qual você vai entrar numa vibração, tá? Então, esses dois vídeos aí tá em correlação, tá? Foi por isso que eu gravei esse vídeo hoje, tá? Que eu gravei ontem sobre a indução mental, né? E nossa, obrigado aí, tá? A visualização, pessoal, nossa, me surpreendeu, tá? É. Mas eu sei que esse é trabalho da espiritualidade, tá? E é o que vocês estão sentindo de voltar a assistir meus vídeos, tá? Eu vi aí que deve ter pessoas voltadas a assistir meus vídeos, então a, o, a visualização aumentou, tá, pessoal? Obrigado aí vocês, tá? Que comentaram também, que contribuíram aí comigo, tá? Me ajudaram. Obrigado a vocês, tá? A espiritualidade vai continuar lhe abençoando, tá, pessoal? É isso, pessoal, tá? Aqui você é livre para escolher, para estar aqui estudando. Se não quer, tá tudo certo também, tá? Deus lhe abençoe também, tá? Siga a sua jornada aqui espiritual, tá? Ah, irmão, eu não estou entendendo nada aí que você... Não gosto. Tá tudo certo, sem problema. Continue sua jornada. Um dia você vai entender, tá? Ai, graças a Deus. Obrigado, tá, pessoal? Eu agradeço mesmo. Eu sou grato a tudo pela espiritualidade, tá? Obrigado à espiritualidade, obrigado a vocês. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!